Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz em Jerusalém, sejam prósperos os que te amam. Reine paz dentro de teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Amém. Eu quero saudar os amados irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amados, como eu creio que a grande maioria já sabe, está havendo mais uma guerra. E agora é uma guerra, como é conhecida como Guerra Santa. Essa guerra é antiga, não é de hoje. Israel e Ramá. E como disse o salmista, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E ele diz assim, Jerusalém, que estás destruída como cidade compacta. E qual é o nosso papel como cristão? Orarmos. A única coisa que nós podemos fazer é orarmos. Clamar a Deus por suas misericórdias sobre a vida de cada um daqueles que ali residem, para que seja feita ali tão somente a vontade de Deus e que essa guerra cesse. Simplesmente a única coisa que nós podemos fazer, e nós como servos de Deus devemos fazer isso. Então, vamos estar colocando sempre nos nossos momentos de oração a Israel. Está necessitando muito, muito das nossas orações, para que eles encontrem conforto e consolo no nosso Deus. São já mais de 1.000 mortos só em Israel e mais ou menos 465 pessoas mortas em Ramá. Veja, a proporção é maior em Israel, que é uma nação muito maior do que a que não é nação, que quer ser uma nação de toda forma. Então, por isso que eu trouxe esse salmo também, para que nós possamos ver. Israel é a cidade santa, conhecido como a cidade santa. E dali, quando nós estamos debruçando na palavra de Deus, nós vamos muito falar de Israel. Então, vamos estar orando. E nesse momento eu quero convidar os amados irmãos a estar abrindo as nossas Bíblias no Salmo de número 84. Salmo de número 84, vamos ler todo esse salmo. Eu vou convidar o presbítero Janduí, que ele esteja lendo com a igreja. Eu vou estar lendo os versos iniciais, os irmãos, os versos posteriores com o presbítero Janduí. Salmos de número 84, ele está aqui na projeção ao lado. Salmos de número 84. Saudades do templo. Amém? Amém. Assim diz a palavra do nosso Deus. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurado os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Salmos de número 84, verso 5. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, e cujo coração se encontra os caminhos aplanados. O qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial. De bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta minha oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é só o escudo, o Senhor dá força, dá glória, dá graça e glória,
nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Amém. O verso 4 diz: bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Feliz, mais que feliz, é os que louvam ao Senhor. E nesse momento vamos estar louvando ao nosso Deus, entoando o hino de número 31, Providência de Deus. Hino de número 31, o pastor estará nos conduzindo com este hino. Graças a paz, irmãos, vamos colocar de pé, vamos louvar o nome do Senhor. Bom estarmos na casa do Senhor para louvarmos ao nosso Deus. E esse hino fala sobre a providência de Deus na redenção. Então, estar na casa de Deus nos faz lembrar dessa obra graciosa, maravilhosa do Senhor sobre nós. 31. Ó Deus, ó providência, sem ti não há viver. Vem dar-nos assistência do teu real poder. Tão só em ti confiamos e em tua proteção, pois só em ti achamos conforto e redenção. És nosso Pai, ó Deus de amor. Teus filhos vêm aqui também cantar louvor. Ao mundo renunciamos, agora somos teus e alegres proclamamos: és o nosso Deus. Ao homem tu criaste, de ti vivo exemplar. Na terra o colocaste, a fim de te louvar. Caído embora esteja, estendes tua mão. Na graça vem fazer já da tua redenção. És nosso Pai, ó Deus de amor. Teus filhos vêm aqui também cantar louvor. Ao mundo renunciamos, agora somos teus e alegres proclamamos: és o nosso Deus. Em Cristo, Filho amado, graça vem cobrir-nos o pecado e dar-nos todo o bem. Reais munificências gozamos nós então, nas terras providências da tua redenção. És nosso Pai, ó Deus de amor. Teus filhos vêm aqui também cantar louvor. Ao mundo renunciamos, agora somos teus e alegres proclamamos: és o nosso Deus. Glória a Deus. A igreja pode sentar. Quero convidar o diácono Hélio que esteja orando, oração de adoração ao nosso Deus. Grandioso Deus, nosso eterno Pai, graças te damos, ó Deus, porque estamos aqui, ó Deus, na tua casa,
assim, ó Deus, para prestarmos um culto esse racional a Ti, ó Deus. Te adoramos, ó Deus, te adoramos em espírito e em verdade, ó Deus, porque o Senhor é o nosso Deus, nosso Senhor e o nosso Salvador, ó Deus. E tem nos sustentado dia após dia, ó Deus. Tem nos conduzido, tem nos mostrado, ó Deus, a direção aos Teus caminhos e também aplicado aquilo que o Senhor tem para os nossos corações, para que possamos, ó Deus, ser sal e ser luz. E outras pessoas ver através da gente, ó Deus, Cristo em nós. Em nome de Cristo Jesus, perdão dos nossos pecados, que eu te oro já agradecendo por tudo que o Senhor tem feito e fará em meio às nossas vidas. Amém? Amém. Convido a amada igreja mais uma vez a estar abrindo as vossas Bíblias em Romanos, no capítulo 5 de Romanos, os versos do 6 ao 8. Romanos, capítulo 5, versos do 6 ao 8. Eu vou fazer a leitura, os irmãos acompanharão nas suas Bíblias. Romanos, capítulo 5, versos do 6 ao 8. Também está aqui na projeção, que diz assim a palavra do nosso Deus. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Amém? Amados, como eu disse hoje de manhã na sala da escola dominical, nós somos pecadores, não deixamos de ser pecadores ainda. Apenas o pecado não nos condena mais, pois Cristo pagou o preço na cruz do Calvário, mas nós continuamos pecadores, pecamos dia após dia. E nós, como cristãos, servos de Deus, nova criatura, temos que reconhecer os nossos pecados e suplicarmos o perdão dos nossos pecados, aonde nós só alcançamos em Cristo Jesus. Como diz a palavra do nosso Deus, é o advogado fiel e justo que nós temos junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, aquele que pudesse colocar de joelhos, se coloque, suplica a Deus em Cristo o perdão dos seus pecados, que nós alcançaremos sim o perdão dos nossos pecados. Após algum instante, eu vou pedir ao presbítero Eliseu que quebre o silêncio com uma oração audível. Pai de amor e infinita bondade, nós exaltamos e agradecemos o Teu nome, porque Tu és digno de toda honra e de todo louvor. Nós queremos Te pedir perdão por os nossos pecados. Muitas vezes desagradamos a Tua santidade. Fazemos muitas vezes o que é mal perante Ti. Mas nesse momento nós nos curvamos diante da Tua soberania, diante do Teu poder, e Te pedindo misericórdia sobre as nossas vidas. E Te agradecendo também pelo perdão que o Senhor tem nos concedido. Nos dá uma consciência limpa, na certeza que nós temos um advogado diante ao Pai, Jesus Cristo, aquele que derramou o seu sangue por nós. Nós Te agradecemos pelo Teu favor que é tão grande para conosco. Tua graça e a Tua misericórdia é a causa de não sermos consumidos. Nós Te agradecemos por tudo que Tens feito em nossa vida e por tudo que vais fazer. Nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nesse instante nós queremos convidar o nosso irmão Antônio Carlos, que estará entoando um cântico congregacional.
graça e paz. Amém? Aleluias. Glória a Deus. Quantas vezes quiseste então mudar o teu pensar, o teu modo de agir, e ao sentir que nada adiantou, foi tudo em vão, oh irmão. Eu sei que foi ruim, mas uma coisa eu quero te dizer: Deus te ama assim como tu és. E mesmo quando muitos dizem que não há mais solução, o teu Senhor estende a sua mão. Uma vez, outra vez, vai em frente e tente um pouco mais. Quem sabe hoje aqui angústias vão ter fim e gozarás perfeita paz. Uma vez, outra vez, vai em frente e tente um pouco mais. Quem sabe hoje aqui angústias vão ter fim e gozarás perfeita paz. Quantas vezes quiseste então mudar o teu pensar, o teu modo de agir, e ao sentir que nada adiantou, foi tudo em vão, oh irmão. Eu sei que foi ruim, mas uma coisa eu quero te dizer: Deus te ama assim como tu és. E mesmo quando muitos dizem que não há mais solução, o teu Senhor estende a sua mão. Uma vez, outra vez, vai em frente e tente um pouco mais. Quem sabe hoje aqui angústias vão ter fim e gozarás perfeita paz. Uma vez, outra vez, vai em frente e tente um pouco mais. Quem sabe hoje aqui angústias vão ter fim e gozarás perfeita paz. Uma vez, outra vez, vai em frente e tente um pouco mais. Um pouco mais. Aleluias. Glórias a Deus. Quero convidar a amada igreja a mais uma vez estar abrindo as vossas Bíblias, dessa vez no livro de Daniel, o capítulo 1. A nossa leitura continuada, a leitura será responsiva ou leitura participativa. Eu vou estar lendo os versos ímpares e a igreja com o presbítero Janduí os versos pares. Também está aqui na projeção. Daniel capítulo
primeiro. E eu, na minha leitura cotidiana, eu estou em Romanos. Amanhã eu vou para Romanos capítulo 3, quase concluindo a 7ª leitura da Bíblia. Mas eu confesso, é muito difícil decorar um texto bíblico. Mesmo você lendo 7 versões diferentes, você nunca consegue decorar textos bíblicos. Mas o Senhor vai nos dando graça. Amém? Amém. Assim diz a palavra do nosso Deus. No ano 3º do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A este levou-os para a terra de Sinear, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxeste alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres. Jovem sem nenhum defeito, de boa aparência, instruído em toda a sabedoria, doutor em ciência, versados no conhecimento, o que fosse competente para assistirem no palácio do rei e lhe ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhe o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azaria, o de Abednego. Resolveu Daniel firmemente não contaminasse com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhes permitisse não contaminasse. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que os dos outros jovens da sua idade. Assim poreis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta-te, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei, e, segundo vires, age com os teus servos. Ele entendeu, o experimentou 10 dias. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber, e lhes dava legumes. Ora, a estes 4 jovens Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxessem, o chefe dos eunucos o trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei. Em toda matéria de sabedoria e de inteligência, sobre que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutor
do que todos os magos e encantadores que haviam em todo o seu reino. Daniel continuou até o 1º ano do rei Círio. Amém? Vamos nesse instante, está passando o momento dos cânticos congregacionais. Eu convido primeiro as filhas do rei. Em seguida, será o hino ofertório, será com a UPH. Saudamos a igreja com a paz do Senhor. Amém. Peço à igreja que fique de pé para louvarmos e engrandecermos o nome do Senhor. Nesse momento é o PH. E esse é o momento ofertório. Som 2.
Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. As nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifesto. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Só teu nome é santo, ó Rei das nações. Quem não temerá, quem não glorificará teu nome, ó Rei das nações. Quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Pois só teu nome é santo. Amém. Nesse momento eu quero convidar o diácono João Vitor, que vem aqui à frente e esteja orando pelos dízimos e as ofertas.
Amém. Quero convidar o presbítero Janduí, né, como é de costume, ele sempre pede, e ele agora vai orar, não vai pedir. Ore pela vida do pastor, pela vida da família do pastor, pelos grupos de louvores, o PH, o SAF, o nosso irmão Antônio Carlos, o presbítero Eliseu, que está sempre cantando, para que o Senhor cada vez nos olhe com misericórdia. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, somos gratos, ó Deus, por essa rica oportunidade de estar em tua casa, Senhor Deus. Continua, Senhor Deus, nos movendo, continua nos impulsionando, Senhor Deus, a vir em tua casa, Senhor Deus, para que assim, ó Pai, nós possamos, ó Deus, com um coração puro, Senhor Deus, aprender de Ti, Senhor Deus, e verdadeiramente praticar o que aqui aprendemos, Senhor Deus. Te peço, Senhor Deus, nesse momento, em o nome de Jesus Cristo, Senhor Deus, que o Senhor continue abastecendo o nosso pastor, Senhor Deus, com sabedoria, Senhor Deus, continue motivando ele, Senhor Deus, a estudar, Senhor Deus, continue, Senhor Deus, conduzindo tudo o que ele venha fazer, Senhor Deus, para o teu rebanho, que somos nós, Senhor Deus. Ajuda, Senhor Deus, dai discernimento a ele a cada dia, Senhor Deus. Ajuda também, Senhor Deus, a varoa dele, Senhor Deus, a auxiliadora dele, Senhor Deus, para que ela, Senhor Deus, continue, Senhor Deus, do lado dele, Senhor Deus, o incentivando, Senhor Deus, o ajudando, Senhor Deus, nessa tão nobre missão, ó Pai, que é pastorear o rebanho que Deus colocou a seus cuidados, Senhor Deus. Verdade, continua Senhor. Abençoando também, Senhor Deus, as suas filhas, Senhor Deus, que elas venham, Senhor Deus, crescer em estatura e em conhecimento da tua palavra, meu Deus. Eu te peço também, Senhor Deus, por cada grupo de louvor da nossa igreja, Senhor Deus, que venha aqui à frente, Senhor Deus, expor a palavra de Deus cantada, Senhor Deus, que o Senhor continue, Senhor Deus, abençoando a cada um deles, a cada uma delas, Senhor Deus, que eles venham, Senhor Deus, expor, Senhor Deus, essa palavra, Senhor Deus, sabendo, Senhor Deus, que eles não estão cantando para homens, Senhor Deus, mas venha, Senhor Deus, segundo a tua vontade, Senhor Deus, expor o desejo do seu coração, Senhor Deus, que é expor em forma de música, Senhor Deus, que eles não venham se constranger, Senhor Deus, que eu tenho uma voz melhor, fulano tem uma voz, não, que eles venham, Senhor Deus, cantar de todo o coração, Senhor Deus, que eles estão louvando é para ti, Senhor Deus. Eu te peço também, Senhor Deus, que o Senhor continue, Senhor Deus, dando discernimento espiritual à nossa igreja manancial, Senhor Deus, que nós possamos, Senhor Deus, estar crescendo em espírito e em verdade, Senhor Deus, Amém. que o Senhor continue, Senhor Deus, movendo a cada um de nós, Senhor Deus, que haja, Senhor Deus, um renovo espiritual nessa igreja, Senhor Deus, que toda obra do inimigo, Senhor Deus, venha cair por terra, Senhor Deus, que ninguém venha desanimar, Senhor Deus, pelo contrário, Senhor Deus, que nós venhamos, Senhor Deus, a estar nos fazendo presentes, Senhor Deus, em todas as atividades que essa igreja oferecer, Senhor Deus, seja no culto de oração, seja no culto de doutrina, seja na escola dominical, seja no culto vespertino, que é esse que nós estamos agora, Senhor Deus, que tudo que nós venhamos a fazer aqui, Senhor Deus, verdadeiramente, Senhor Deus, seja para a honra e glória do teu santo nome, Senhor Deus. É assim, Senhor Deus, que nós oramos, Senhor Deus, com humildade, Senhor Deus, e contando com suas ternas misericórdias em nossas vidas, em o nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Quero convidar aqui à frente as crianças, que vão ficar com... Maiara? Que vão ficar com Maiara, a irmã Maiara. Eu vou pedir a nossa irmã... Eu vou pedir ao diácono Ed que esteja orando pelas crianças e pela vida da nossa irmã Maiara. Senhor nosso Deus e Pai, te apresento, ó Deus, diante de ti, diante do teu altar, ó Deus, essas crianças, ó Deus, que estão aí, ó Deus, para assim, ó Deus, aprender da tua palavra, ó Deus. Que o teu Espírito Santo, ó Deus, trabalhe, ó Deus, nos seus corações de cada forma, ó Deus, que o Senhor agir no meio delas, ó Deus. Também aplica, ó Deus, ao coração da tua serva Maiara, ó Deus, que vai expor, ó Deus, a tua palavra a elas, ó Deus, entendimento, sabedoria, ó Deus, vindo do teu Espírito Santo. Que em nome de Jesus, ó Deus, te oramos, já grato por tudo. Amém. Amém. Nesse instante, nós passamos a palavra ao pastor Alisson, que trará a mensagem da noite. Graças e paz, irmãos, mais uma vez. Eu quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Marcos, no capítulo 5, por favor, abra suas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 5.
capítulo 5, versículo de 1 ao versículo 20, conforme nós antecipamos na semana passada, anunciando para os irmãos, seria esse o texto em que nós apresentaremos para os irmãos. Capítulo 5 de Marcos, o versículo 1 ao versículo 20, a palavra do Senhor nos diz assim: Entre mentes chegaram à outra margem do mar, à terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados. E ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou. Exclamou com alta voz: Que tenho contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Conjuro-te, por Deus, que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: Espírito imundo, sai deste homem. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que não os mandasse para fora do país. Ora, pastava ali, pelo monte, uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. E Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos. E a manada, que era de cerca de 2.000, precipitou-se de espinhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera, indo ter com Jesus. Viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhe o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas ordenou-lhe: Vai para a tua casa, para os teus. Anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Porque então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Oremos. Senhor Deus, Deus de graça e de bondade e de misericórdia, é a Ti que nós oramos nesse momento, Senhor. Visto que o Senhor, Deus, tem uma mensagem maravilhosa para cada um de nós, dentro dessa passagem de Marcos. Quando o Senhor trata, ó Deus, de transformação, de reconciliação, de mudança de vida. E agora, Senhor, nós queremos orar ao Senhor, rogar ao Teu Espírito Santo. Fala conosco, meu Deus. Se possível, meu Deus, nos faz lembrar também de nossa conversão, Senhor, de quem éramos antes. E o que o Senhor fez, ó Deus, quando mudou nossa história. Meu Deus, em nome de Jesus, eu te peço graciosamente, fala conosco. Usa o Teu Espírito, por meio de Sua palavra, nos alcança. Assim nós te oramos, em nome de Jesus. Amém, amém. Queridos irmãos, conta-se uma ilustração de um rei muito sábio. E ele havia colocado ali no seu reinado, na principal das estradas, uma grande rocha. E ele ficou longe ali observando quem se incomodaria com aquela rocha e retiraria daquela estrada. Alguns homens ricos do seu reinado, né, com as suas carruagens, passavam e olhavam então para os seus altos impostos que pagavam e reclamavam: Nós pagamos tantos impostos para esse rei, nem sequer limpar as estradas para a gente trafegar. Outros passavam e somente olhavam para aquela grande rocha. Mas passava por ali, certo dia, um camponês que vinha com um grande molho ali de verduras. E ele deixa do lado o seu molho de verdura, e ele, com muito esforço, com muito suor, ele consegue arrastar aquela grande pedra e coloca ao lado. Quando ele se volta para aquele lugar onde estava a rocha, ele percebe que tinha uma bolsa. E quando ele abre a bolsa, ele percebe que tem muitas moedas de ouro, de prata, e tem um bilhete, algo escrito pelo rei. E dizer assim: tudo isso é para essa pessoa que tivesse coragem de retirar essa pedra do caminho.
o camponês aprendeu o que todos deveriam saber de cor, que todo obstáculo é sempre uma oportunidade para melhorarmos a nossa condição atual. É sobre isso que esse texto fala, queridos. Esse texto, ele segue-se então, como diz na narração aqui de Marcos, após a grande tempestade. Era noite aqui quando eles chegam. Depois de uma assombrosa tempestade, Jesus chega a um local deserto, um local alto, cheio de cavernas, e ele desembarca ali, nesse cemitério, onde havia corpos expostos. Alguns deles já estavam em estado de decomposição. O lugar já era em si já amedrontador. Mas de repente vem um endemoniado. Veja, todos ali na primeira oportunidade já queriam desistir das suas viagens ou presenciando aquela grande tempestade. Imagine agora o grande pavor desses discípulos em chegar nessa terra. Hernando Dias Lopes vai dizer, queridos, que Jesus vai fazer um grande investimento na vida desse homem. Veja, ele já enfrentou uma grande tempestade e agora vai enfrentar a fúria do inimigo. Ele enfrentou a fúria do mar e depois a fúria de um possesso. Humanamente falando, queridos, ambos eram indomáveis, mas o Senhor Jesus está se apresentando aqui para subjugar tanto a tempestade quanto o poder do demônio. Se você olha o texto paralelo com Mateus, no capítulo 8, versículo 28, Mateus vai nos dizer que há não somente um, mas 2 endemoniados aqui, que recepciona Jesus na terra dos Gerazenos. Os 2 endemoniados aqui, diz o Warren Wiersbe, os 2 homens perderam tudo que tinham. Atentem para o que eles perderam. Eles perderam lá a comunhão com seus amigos, a comunhão com seus familiares. Eles perderam a decência porque eles andavam nus ali naquele cemitério. Eles perderam o domínio próprio porque eles viviam como animais selvagens, gritando, auto se flagelando, às vezes sendo ameaçados com cadeias, com grilhões. Eles perderam também a paz de espírito e perderam também o propósito de viver. Jesus então, queridos, ele precisou atravessar o mar da Galileia, passar por uma tempestade, entrar nessa cidade para resgatar estes homens. E, queridos irmãos, hoje nós vamos explorar essa passagem das Escrituras, que nos revela então o poder transformador do Senhor Jesus sobre as forças do mal. Em Marcos capítulo 5, de versículo de 1 a 20, então nós encontramos a história desse homem possesso por demônios, e aqui há um relato que ilustra então a capacidade de Jesus de libertar os cativos e trazer então cura e paz para essas vidas que estão quebrantadas. O nosso tema nessa noite é Jesus, o Senhor sobre os poderes demoníacos. E em primeiro lugar, então, nós vamos perceber então o encontro do Senhor Jesus com esse homem possesso. É os versículos de 1 a 5. Observe que o texto vai nos dizer, tanto aqui quanto Mateus, vai nos dizer que eles estão chegando, uns vão citar Gadara, outros vão citar a terra dos Gerazenos, mas são nomes sinônimos. Aqui, entenda que é a mesma região, é o mesmo local, não é uma vila, e sim uma região, como aqui no versículo 1 está nos dizendo. Ele chega à margem do mar, à terra dos Gerazenos. O fato aqui, queridos, que nessa região havia alguns homens que trabalhavam criando porcos. E aqui a gente entende com esse detalhe que quem morava ali naquela região não eram judeus, e sim pessoas gentílicas, porque o judeu não lidava com porcos, e sim com criação de ovelhas, criação desse tipo. Os porcos, aqui na cultura dos judeus, eram considerados animais impuros. Por isso, sim, nesse detalhe, nós queremos, então, certamente dizer para os irmãos que Jesus encontra um povo gentílico aqui. Assim, então, ele desembarca. E a razão pela qual Jesus havia pedido para que cruzassem, então, de um lado lá, quando ele estava em Jerusalém, na Galileia, passando então pelo mar de Genezaré, até chegar a essa terra, então o motivo está claro agora para a gente. O homem possesso por um espírito demoníaco, então encontra Jesus. Você perceba, queridos, que em outras ocasiões há algumas recepções calorosas, algumas recepções como Lázaro, Marta e Maria, que recebem Jesus com um banquete, como aquela entrada triunfal ali, quando ele entra em Jerusalém, o povo recepciona com aqueles ramos, e ele vem montado em um jumentinho,
e alguns lançam ramos, e ele é parecido como recepcionando um grande rei, mas aqui quem o recebe é um endemoniado. Que recepção, né, queridos? Que recepção. O versículo 2 vai nos dizer que esse homem possesso aqui, ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro, um homem possesso de espíritos imundos. Esse homem, queridos, diz os três, na verdade, até Lucas também narra, no capítulo 8, versículo 26 ao 34, diz que esse homem, então, é atormentado por esses espíritos imundos. Pessoas já tentaram prender esse homem com prisões, com cadeias, com grilhões de ferro, mas nada poderia segurar esses homens, dominados por esses demônios. Havia se afastado do convívio do seu povo, havia se isolado do seu povo, da sua família, e agora viviam em cavernas, em túmulos, onde ninguém e nada conseguia dominar esse povo, esses homens. O homem aqui vivia então, havia sido então levado a um caminho de autodestruição. Pois até o texto vai nos dizer que ele se cortava com pedras, com facas, fazia instrumentos afiados e começava a se flagelar. Era um maníaco que todos temiam. Era o trabalho, e esse é o trabalho do diabo, queridos, como o texto de João vai nos dizer que ele veio, e a semelhança aqui desses fariseus, o próprio diabo trabalha para matar, ele trabalha para destruir, ele trabalha então para tirar a gente então de tudo aquilo que Deus havia nos dado como família e sociedade, convive com a família, convive com a sociedade, e o diabo tirou tudo isso desses homens. A descrição aqui de Marcos é muito detalhada. Ele usa a palavra 3 vezes para dizer, para deixar bem claro onde é que esses homens viviam. Nos sepulcros, nas cavernas, que eram lugares onde era cavados em rocha, e ali eram depositados esses corpos de pessoas mortas. Era ali que esses homens viviam. Esses sepulcros eram cavados, como eu disse agora, nas rochas. Sepulcros, cemitérios, e itens associados aqui aos mortos. Era um lugar impuro para esses judeus. Nessa passagem, então, vemos um homem possuído de demônio, vivendo em meio à sepultura, sem esperança, sem perspectiva de vida, sem razão para viver, atormentado, sem nenhuma família, sem nada na vida. Aplicando esse primeiro ponto, queridos, como cristãos, nós devemos também reconhecer nossa realidade. Quando a gente olha a realidade espiritual dessas pessoas na sociedade, tantas delas, a semelhança desses homens, sem família, sem convívio, sem razão de viver, presos aos vícios, à depressão, aos comportamentos destrutivos. E nós somos chamados, queridos, para estender a mão, para ir até essas pessoas. E vamos ser recepcionados por elas. E a elas, como o texto vai continuar, apresentar o poder libertador de Jesus Cristo. Em segundo lugar, versículo 6 ao versículo 13, que já li para vocês, mas acompanhem, por favor. Logo que Jesus desembarca, então, em Gadara, na terra dos Gerazenos, esse homem possesso correu. Olha os detalhes agora, queridos. Quero me prender agora nesse ponto. Jesus chega, então, até essa terra, mal pisa na terra dos Gerazenos e já é recepcionado por esse homem. Logo que se apresenta diante de Jesus, observe o texto, vai nos dizer que ele se prostrou aos pés de Jesus e adorou. Esse homem sabia quem era Jesus. Esse homem sabia, não o homem, queridos, mas o demônio sabia quem era Jesus. O demônio sabia que ele era o Filho de Deus. O demônio sabia que esse homem que pisara ali na sua terra era e tinha e tem todo o poder para atormentar os demônios e mandá-lo para os abismos. E os demônios creem. Veja que verdade interessante que esses demônios aqui estão nos ensinando. Eles creem na divindade de Cristo. Eles sabem do poder de Cristo. Eles sabem quem é o Filho de Deus. Eles sabem, querido, da autoridade que Jesus tem. Eles sabem que está chegando um dia, queridos, em que Jesus há de subjugá-los. E vai penalizá-los por todos os seus pecados, por todas as suas ações destrutivas na vida do povo dele aqui na terra. Eles não têm nenhuma dúvida quanto a isso. Por isso que assim que Jesus chega, ele diz, é esse o dia então que eu vou ser atormentado. Jesus, deixe-me ler aqui para vocês, que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo,
conjuro-te que não me atormentes, nem me mandes para longe aqui desse país ou para os abismos, que é um termo então para o local onde eles serão lançados, para o inferno, onde serão lançados no inferno, do inferno para o lago de fogo, e ali serão atormentados para sempre. Entenda, queridos, que aquela pergunta do capítulo 4, versículo 41, que os discípulos fazem, quem é este que até os ventos e o mar lhe obedece? Os demônios respondem. Os demônios vão dizer aqui, olha, que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Quem é este, queridos? Os demônios sabem quem é. Este é Jesus, o Filho do Deus Altíssimo. A fé dos demônios aqui, queridos, os fazem, veja, reconhecer quem é Jesus, os fazem ainda mais tremer na presença de Jesus. É aquilo que Tiago vai dizer no capítulo 2, versículo 19, que a fé dos demônios é essa que sabe quem é Deus e os faz tremer na presença de Jesus. A fé dos demônios é muito mais do que muitos crentes hoje em dia. A fé dos demônios é muito mais do que muitos crentes liberais que negam a presença de Deus, a existência de Deus, que negam a existência também do mal. E o texto nos informa que esse homem aqui estava sob o controle de uma legião de demônios. A legião, queridos, um termo aqui romano também, porque eles estão aqui na terra do povo, possivelmente uma extensão do governo dos romanos, povo gentio. E por isso que Marcos aqui usa da linguagem dos romanos, a legião, um exército de soldados romanos que estavam formados, não ali fisicamente, mas dentro daquele homem. Não um exército de romanos, mas um exército de demônios. 6.600 demônios dentro daquele homem. Destruindo a vida daquele homem. Perceba, queridos, que ainda que os demônios implorassem a Jesus, que não os mandasse para o abismo, é aqui um entendimento de que eles sabem que há um dia, um ponto final de Deus para um sofrimento. Inclusive esses que são desenvolvidos pelos demônios, exercidos pelos demônios. E é animador, queridos, um ponto aqui, queridos. É animador saber que os demônios não sabem o que se passa no planejamento de Deus. É animador saber que os demônios não sabem o que passa no planejamento de Jesus, porque eles sugerem aqui, um dia, é esse o dia, Senhor, que o Senhor vai começar a nos atormentar, que temos nós contigo agora. Sugere também, queridos, que Satanás não conhece os planos de Deus, se o próprio Deus não o revelar. Na verdade, aqui não há qualquer evidência nas Escrituras que Satanás seja capaz de ler a mente dos cristãos, nem muito menos a mente de Deus. Os demônios não têm essa capacidade. Mas perceba outro detalhe aqui, queridos, que 3 orações são feitas aqui dentro desse texto. Primeiro, a oração dos demônios, quando pedem para que mandem para dentro dos porcos, no capítulo 5, versículo 12. Outra oração é feita agora por esses moradores aqui dos Gerazenos, os Gerazenos, quando dizem, eu convido você então a sair da nossa terra, no versículo 17. E há uma outra oração no versículo 18, quando o próprio, agora restaurado por Jesus, pede para que seja feito ele agora um seguidor de Jesus. Mas atenta agora para esse detalhe, somente 2 pedidos, 2 orações aqui é respondida. Essa que foi feita, esse pedido que foi feito aqui pelos demônios foi respondida, e a oração que foi feita pelos habitantes ali dos Gerazenos. Olha que interessante, Satanás destruiu a vida desse homem, mas Jesus agora veio para libertar esse homem. Pelo poder da sua palavra, então, veja que não houve nenhuma guerra, nenhum conflito, algo que é passado ali pelos filmes, né, dessas ficções religiosas. Nada disso aconteceu, simplesmente pelo poder da palavra. Algo que é claro aqui é que a autoridade de Jesus, na palavra, acontece a libertação desse homem. Algo que vai acontecer também lá em 2 Tessalonicenses, quando os principais inimigos da igreja, o diabo, o anticristo, esses perseguidores da igreja, todos eles serão destruídos pelo poder da palavra do Senhor. Não há nenhum esforço, não há nenhuma luta
de Jesus descer para ter que guerrear, para ter que montar estratégia de guerra, tanque de guerra, soldados montados e armados. Não, nada disso, queridos. O que tem autoridade aqui está se apresentando para a gente. É o Senhor Jesus Cristo, que com a palavra liberta, com a palavra salva, com a palavra vence todos os nossos inimigos. E é o que João vai nos dizer na primeira carta, no capítulo 3, primeira carta de João, capítulo 3, versículo 18, diz que Jesus veio para destruir as obras do diabo. E ele destrói aqui as obras do diabo, até que os demônios estão aqui debaixo da sua autoridade, tremendo, rogando misericórdia. E mediante a autoridade da palavra de Jesus, essa legião bate de retirada e deixa agora aquele homem livre e liberto diante de Jesus. Olha que interessante, queridos, mais detalhes aqui. Marcos nos fala dessa mudança desse homem. Marcos vai nos dizer que, veja, vamos fazer um paralelo aqui entre a vida dele antes de Jesus chegar diante desse homem e depois que Jesus faz a mudança na vida dele. Veja, aquele homem vivia perturbado antes, correndo de dia e de noite, sem descanso na mente e no corpo, mas agora ele está quieto, assentado aos pés do Senhor. Ele agora está, houve uma paz no seu interior, assim como houve uma paz ali naquela calmaria daquele mar, agora Jesus traz a paz ao coração daquele homem. Aquele homem vivia perdido, sem pudor, sem dignidade, quando ele andava nu, mas agora, veja, assentado, ele está vestido, ele está cuidando do seu corpo, ele está se apresentando diante do povo agora com dignidade, e a prova é uma prova clara de que houve conversão. Esse homem não é mais violento, esse homem agora não oferece mais nenhum perigo, nem à sua família, nem à sociedade. Jesus continua transformando, queridos, monstros da sociedade em homens santos. Jesus continua ainda transformando escravos de Satanás, agora para apresentá-lo livres. Jesus então continua também transformando abortos vivos das sociedades em vasos vivos de honra e glória ao nome do Senhor. O poder de Jesus é supremo, queridos. Ele liberta qualquer pessoa das garras do pecado e do mal. Nós devemos confiar nesse poder, na autoridade de Jesus, buscá-lo em todo o tempo, enquanto podemos achá-lo. E a terceira e última, queridos, o terceiro e último detalhe que Marcos aqui nos apresenta é a reação agora das testemunhas, diante dessa transformação, dessa libertação, dessa salvação que ele pôde operar na vida desses homens. É o versículo 14, é o versículo 17. Quando esses pastores aqui, esses cuidadores desses porcos, presenciaram essa transformação desse homem, eles correram, primeiro olharam para aquele homem, para aqueles dois homens. Aqui o texto de Marcos só nos olha para um homem, mas quando olha para esse homem aqui, eles ficaram atônitos, não entendendo o que se passava ali com aquela transformação. Como? Ontem esse homem, ou até pouco, esse homem estava aqui correndo louco, aqui gritando, se ferindo, atormentando a todo mundo. E agora esse homem está em perfeito juízo, sentado, quieto, calmo, ouvindo as pessoas, domado. Foi o que eles fizeram. Eles correm para a sua cidade. Eles vão avisar. Eles vão levar uma notícia que não era verdadeira em si, em parte verdadeira, porque eles vão anunciar a transformação daquele homem. Venham, corram, vão ver o que foi que aconteceu com aquele homem. Mas olha que interessante, essas pessoas ficaram com medo. Pediram que Jesus saísse daquela terra. Por certo, Jesus poderia mandar, esses demônios para qualquer lugar, onde desejasse. Ele poderia mandar diretamente para o abismo, poderia mandar para os porcos, como fez, e poderia mandar para qualquer lugar, como ele escolhesse. Mas por quê? Acho que você está se perguntando agora, por que Jesus mandou esses demônios para os porcos? Para aquela manada de 2.000 porcos. Por quê? A resposta que os comentaristas nos dão são a seguinte: em primeiro lugar, Jesus vai mostrar para aqueles espectadores que o milagre da libertação havia de fato ocorrido. A destruição dos porcos também garantiu aos dois homens que os espíritos imundos estavam deixando a sua vida em paz, de uma vez por toda.
Mais detalhe ainda, mais importante ainda do que isso, porém, é que o afogamento desses 2.000 porcos é uma lição prática e muito vívida para essa multidão que estava rejeitando Jesus. Ele está mostrando aqui na prática, e é um sermão muito difícil e duro de entender, que o salário do pecado é a morte. Os porqueiros aqui não quiseram nenhuma responsabilidade aqui com essa perca desses porcos. Por isso que eles imediatamente correm para contar para os donos. E quando os proprietários chegaram ali, se assustaram com a mudança que havia ocorrido na vida daqueles 2 homens, que uma vez estavam nus e agora encontravam vestidos, sentados, calmos. Eram novas criaturas, como até o próprio apóstolo Paulo vai nos dizer em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Outra pergunta que deve estar no seu coração agora: por que os proprietários pediram para que Jesus saísse de sua terra? Por que eles não pediram para que Jesus entrasse na sua terra, para que operasse mais mudança, mais cura, mais transformação, mais salvação na sua terra? Será que essa também é essa pergunta na sua mente? Vamos lá. O maior interesse desses homens está sendo revelado agora, quando eles pedem para Jesus voltar. Dê meia volta. Nós não queremos que você entre na nossa terra. Porque esses homens eram homens de negócios. Eles temiam que se Jesus entrasse na terra dos Gerazenos, ele causaria mais prejuízos à economia local. Algo muito semelhante acontece ali em Atos, no capítulo 16, versículo 16 ao versículo 21. Paulo e Silas chegam na cidade dos Filipenses, em Filipos. Uma vez participou ali da reunião de oração, pôde encontrar Lídia e algumas irmãs. Lídia é uma mulher muito importante nos negócios, mas Lídia deixou de lado seus negócios e foi correr para Jesus Cristo. Entra na cidade, encontra uma mulher possessa, e o texto vai nos dizer que acontecendo que indo nós, Lucas é quem narra, indo Paulo, Silas e Lucas, porque o texto aqui está usando o plural, nós, indo à oração, nos saiu ao encontro uma moça que tinha espírito de adivinhação, a qual adivinhando dava muito lucro aos seus senhores. E o versículo 17, esta seguindo a Paulo e a nós, clamava atrás de nós, dizendo: esses homens que anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Olha a mesma expressão. Esse aqui, Jesus que tenho eu contigo, filho do Deus Altíssimo. Esses são servos do Deus Altíssimo. E ele fazia, veja o versículo 18, retomando Atos 16, 18, e ela fazia isso por muitos dias. Todos os dias que Paulo, Silas e Lucas passavam ali, ela falava as mesmas palavras. Quando então isso trazia um incômodo ao coração de Paulo, e ele se voltou em certo dia para aquela mulher e disse: em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela. E na mesma hora ele saiu. Olha o que acontece depois. E vendo os seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, pegaram Paulo e Silas e os levaram à praça e apresentaram aos magistrados. Versículo 20, e apresentando aos magistrados, disseram assim: estes homens, sendo judeus, perturbam nossa cidade e pregam costumes que não nos é lícito receber nem praticar, visto que nós somos romanos. Visto que nós somos romanos. E uma vez que fica agora claro aqui, queridos, Jesus só fica onde ele é desejado. Ele atendeu ao pedido, a oração que esses homens fazem. Jesus responde: tá bom, vocês não me querem aqui? Uma oportunidade eles perderam. William Barclay vai dizer o seguinte, que os gerazenos aqui expulsaram Jesus. Quando expulsaram, eles estavam dizendo isso assim, não perturbem nossa comodidade. Nós preferimos que você deixe as coisas como estão. Não perturbe nossos bens, não perturbe nossa economia, não perturbe nossa religião. Os gerazenos aqui expulsaram Jesus da terra deles. Eles amavam mais os porcos, mais o dinheiro do que a Jesus. E a terrível coisa, queridos, é isso que não somente naquela época acontece, mas o que hoje ainda acontece. Que o material, que os lucros dessa vida, que os prazeres dessa vida está sufocando a semente da religião na vida de muita gente.
Mas louvado seja Deus que Jesus não desiste desses homens gerazenos. Acontece que esses homens ainda têm no meio deles ali um representante de Jesus. Vocês perceberam no texto? Que após a conversão, após Jesus subir ao barco e dar meia volta, esse homem chega transformado, né? Agora habitado pelo Espírito Santo, transformado por Jesus, salvo por Jesus. Ele pede: ô Jesus, não me deixa aqui. Jesus, deixa eu seguir o Senhor como um discípulo do Senhor. E Jesus se volta para ele e diz: não, a oração não foi respondida. Não, olha, os seus projetos não é o meu projeto. O meu caminho, o seu caminho não é o meu caminho. Os meus planos não são os teus planos. Eu quero que você agora volte para casa, para a sua família, para os seus. E eu quero que você anuncie tudo que Deus te fez, de como teve misericórdia da tua vida. Veja, queridos, Jesus não desistiu desses homens. Jesus não desiste da terra dos Gerazenos. Ele envia então um representante dele, um embaixador dele ali para a terra dos Gerazenos. É interessante que esse homem agora passa a ser a luz de Jesus no meio dessa escuridão que estava ali em Gerazenos. Esse homem agora passa a ser o sal de Jesus no meio daqueles homens. Ele vai pregar para a sua família, ele vai pregar agora, o texto vai nos informar aqui, não somente, no versículo 20 vai nos dizer que então ele foi, obedeceu, ele começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera e todos se admiravam. Decápolis, querido, é William Hendricks, vai dizer que Decápolis aqui era uma liga de 10 cidades helênicas. Olha lá, vou citar para vocês: Citópolis, Filadélfia, Gerasa, Pela, Damasco, Catana, Dion, Ábila, Gadara e Ripon. Ele não apenas anuncia uma mensagem retórica, mas ele anuncia o que Jesus fizera na sua vida, na experiência que ele teve, própria. Ele era um sermão vivo diante daquele povo. Ele era um retrato vivo do poder do Evangelho, um Evangelho da graça, da misericórdia, da salvação de Jesus. Porque Jesus sabe, queridos, olha, entenda isso, Jesus sabe o lugar onde devemos estar. Nós devemos submeter tão somente à vontade de Deus. Ele sabe o melhor lugar para nós. O importante é estar no centro da vontade de Deus. É isso que a gente prega. Esse é o homem que se tornou um dos primeiros missionários entre os gentios. Jesus saiu de Gadara, mas ele permaneceu ali, dando um vivo e poderoso testemunho da graça e do poder de Jesus. Às vezes a gente, diante da transformação, do poder de Jesus, a gente pode até se assustar, mas não negar, queridos. O que Deus faz vai admirar muita gente. Você, que ontem estava assim, e agora, perfeito juízo, salvo, transformado, e a gente vai e responde: sim, Jesus me alcançou. Jesus transformou minha vida. Ele salva. Ele continua salvando. No entanto, querido, nós não devemos ter medo de compartilhar o Evangelho do Senhor e testemunhar sobre o que Cristo fez em nossa vida. Assim como esse homem foi liberto, foi chamado para testemunhar, dar testemunho à sua comunidade, nós também somos chamados a compartilhar o amor e o poder de Jesus com todos aqueles que estão ao nosso redor durante o nosso dia. Que Ele nos faça assim, os seus representantes, os missionários dEle, seus embaixadores, onde quer que estejamos, em nome de Jesus. Amém? Nós vamos louvar o nome do Senhor agora. O hino é o 104 do nosso inário. Próxima semana, querido, se Deus permitir, nós vamos dar continuidade a ver agora o poder do Senhor Jesus sobre as enfermidades, sobre a morte. É o texto que segue aqui, a cura da filha de Jairo e essa mulher do fluxo de sangue. Tá bom? Então, próxima semana, se o Senhor permitir, estaremos então pregando nessas duas passagens, ou uma de cada vez, se o Senhor nos der essa graça. Vamos louvar o nome do Senhor. O hino é o 104 do nosso inário. Fiquemos em pé, irmãos, por favor.
do que milhares. É Cristo, meu bom mestre. Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã. É o Rei da glória, e em meu coração contente vou cantando a divina canção. Cantarei em meu coração esta linda melodia, pois eu tenho gozo, paz e alegria. Cantarei em meu coração, cantarei se noite e dia. Aleluia, aleluia, feliz sempre cantarei. Cristo libertou-me dos males do pecado, e agora alegre canto, pois para o céu irei. Cristo resgatou-me, Ele é o meu Salvador. Dou toda a glória a Ele, meu mestre, bom Senhor. Cantarei em meu coração esta linda melodia, pois eu tenho em meu coração gozo, paz e alegria. Cantarei em meu coração, cantarei se noite e dia. Aleluia, aleluia, feliz sempre cantarei. Amém. Pedir ao presbítero Cláudio, por favor, que possa orar. Em seguida, empretarei a bênção sobre a igreja. Gracioso e bom Senhor, é render-te graças, Senhor. Bom, Senhor, estar em tua presença, seguir teus desígnios, teus mandamentos, Senhor. Agradecidos somos, Senhor, pelo Espírito Santo que nos trouxe à tua casa, Senhor, que nos move a te obedecer, que nos inclina para o bem, que nos alerta dos nossos pecados, nossas falhas. Agradecemos, Senhor, porque não desististe de nós. Glória a teu e nome. Aqui estamos nós. Abençoa, Senhor, cada um de nós, os nossos familiares, Senhor, e o povo, teu povo todo espalhado no mundo, para que possa estar sempre, Senhor, na tua presença, provido e protegido por ti. Agradecemos, Senhor, por Cristo Jesus, nosso Redentor e Rei, nosso Salvador, Remidor. Agradecemos, Senhor, a oportunidade de conhecer, ler, ouvir, estudar e aprender a tua palavra. Abençoa o teu servo que trouxe a palavra, Senhor. Torna, Senhor, todos os que têm determinação em proclamar o teu evangelho, Senhor, trazendo intrepidez, sabedoria, saúde e fé. Agradecidos somos no nome que está acima de qualquer outro nome, no nome maravilhoso de Cristo Jesus. Amém. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão e consolação do Divino Espírito Santo repousa sobre os irmãos aqui presentes e sobre todo o povo de Deus, espalhado sobre a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. Pode sentar um instante, por favor. Nós queremos agradecer aos irmãos que estão nos visitando. Esteja sempre à vontade, né, para vir em outras oportunidades. Nossa igreja sempre acolhe e sempre deixa uma boa-vinda, né, umas boas voltas, né, e sempre esse convite para que vocês retornem à casa do Senhor. A igreja diz: seja
bem-vindos em nome de Jesus. Nós temos então outros convites. Isso na quarta-feira, o irmão agora consertou. Todas as quartas-feiras as mulheres estão se reunindo aqui na igreja, as mães que estão orando pelos seus filhos, e nós convidamos também as mães para que estejam aqui conosco nas quartas, das 3h30 às 4h30. Se você também tem uma vocação, um talento ou um dom para o artesanato, então após aqui o momento as mulheres são direcionadas então para aprender a começar as duas o artesanato. Então é primeiro o artesanato, depois então o momento de oração aqui com as mulheres. Então primeiro o artesanato, depois você vem aqui para o templo para orar pelos seus filhos, tanto os naturais, biológicos, também os espirituais, tá bom? Dia 25, a PH informa que estarão em reunião então em plenária para eleição da nova diretoria. Por que tão antecipado assim, né? Porque próximo mês, dia 11, presbítero, dia 11, acontecerá então o congresso dos homens, quando eles precisam levar já a eleição da diretoria, todos os relatórios, tudo certinho, por isso que é antecipado para o mês de outubro essa eleição da diretoria. Então, os sócios sintam-se então convocados para o dia 25, um sábado, presbítero. Uma quarta-feira, para que ouçam então essa convocação para estar então em reunião aqui para a eleição dessa nova diretoria. Isso, dia 14, é o próximo sábado, irmãos. Nosso irmão Carlos está como superintendente da escola dominical, então está preparando uma programação especial para toda a igreja, essa gincana bíblica. Ele desafiou a igreja a ler toda a Bíblia, né, até sábado. De hoje até sábado, a gincana vai ser em toda a Bíblia. Então, são perguntas, queridos, que vai compreender toda a Bíblia. Então, quem não leu a Bíblia ainda, tem uma semana para ler, né, irmão? Uma semana para ler toda a Bíblia. Então, de hoje até sábado, não sei nem fazer quantos capítulos, eu acho que deve estar mais de 4.000 capítulos toda a Bíblia. Então, para fazer uma divisão em 7 aí, vocês façam, sou bom de matemática, vejam quantos capítulos por dia tem que ler. Queridos, então, o presbítero reforça, o nosso irmão Carlos reforça também, que teremos perguntas para cada salas, né? Então, as crianças terão perguntas, os adolescentes e jovens estudem as 3 primeiras lições da nossa revista, terá perguntas só voltadas para essas lições. Os irmãos aqui da Sala Manancial também terão perguntas só sobre os assuntos que os presbíteros estão abordando na sala. Olha aí. E difícil. Então, perguntas em 3 níveis: fácil, médio e difícil. Tudo da escola. E se tem aquela dos universitários também. Então, gente, vai ser um momento. "13 capítulos de quê, mulher?" Não, 13 lições só. 3 lições. 3 lições. Isso, só isso. 3 lições, mais a Bíblia toda para ler. Então, queridos, se preparem para esse momento. Vai ser um momento de comunhão, um momento prazeroso, um momento de partilhar, né, também daquilo que a gente já vem sendo alimentado e abençoado, né, na escola dominical. E aqueles que ainda não fazem parte da nossa escola dominical, se matriculem. Nunca é tarde para se matricular, nunca é tarde para aprender. Então, nunca é tarde para se matricular, nunca é tarde para aprender, para iniciar, né, aprender mais sobre o Senhor. Então, queridos, mais um aviso aqui do presbítero Elânio. Dia 11 é véspera de feriado, né? Dia 11 é véspera de feriado, não é esse aqui da gincana, mas dia 11 é véspera de feriado e teremos, no dia 11 mesmo, né? Dia 11 uma vigília promovida pela Federação dos Homens, vai ser na Central, não é isso? Na Central. Então, os irmãos já anotem também mais uma programação. Dia 11, agora já é essa semana, né? Isso. Próxima quarta-feira, uma vigília na Igreja Central pela Federação de Homens. E o nosso dia de culto, então, segue aí, irmãos. Terça-feira, nós teremos ao PH, à frente, né, na direção do momento de oração. Quinta-feira, doutrina.
feriado, né? Eu quero ver todo mundo aqui. A gente vem estudando, irmão, sobre o Espírito Santo, a obra do Espírito Santo na vida do crente. Estudos maravilhosos que a gente percebe, a gente vai além, então, dessa mentalidade comum, né? De que o Espírito Santo só é um consolador, só é o consolador. Mas quem está vindo tem aprendido muita coisa sobre essa obra do Espírito Santo na vida do crente. Então, é um convite que eu faço também para a próxima quinta-feira estar aqui conosco, às 19 horas, aprendendo mais do Senhor. Por favor, irmão. Isso, então, próximo sábado, é bem lotado, irmãos, ó. Às 15 horas no sábado, o chá de panelas, aqui na igreja, em prol, né, da nossa irmã missionária Rafaela e estão noivos, Rafaela, missionária Rafaela, e o José, missionário José. Então, os irmãos que puderem ajudar, então, tem uma lista já nos grupos, coisas simples que podem contribuir para próximo sábado, às 3 horas, então, aqui o chá de panelas, e à noite, nossa programação da Escola Dominical, aqui, a Gincana Bíblica. Tá bom, irmãos? Vamos até a porta para... Algum aviso mais? Não, né, irmãos? Vamos até a porta para saudar os irmãos.